Oiê, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui com o Victor, que é meu terapeuta e meu irmãozinho de alma também. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre transição planetária, um pouco dos assuntos que eu e o Victor tem aqui de debate diário da nossa vida mesmo já. E eu queria muito poder trazer para vocês as informações que a gente já tem acesso e que a gente pode contribuir de alguma maneira aí para quem às vezes ou não sabe o que está acontecendo ou tem mais curiosidade sobre o que está acontecendo. Esse é o Victor, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pela Gabriela estar nos recebendo aqui para a gente trazer informações que são extremamente valiosas, né? Para trazer um conhecimento diferente, né? Meu nome é Vitor, eu estou atualmente trabalhando como terapia. Uma das técnicas que eu utilizo é o Theta Healing, associado ao psicanálise, junto com meditações. E eu nasci com um poderzinho, Um né? dom. Um dom um pouquinho diferente pela facilidade de ser clarividente, né, de visualizar, de ter totalmente esses acessos aí no campo, né? Então a gente está acabando construindo uma egrégora de luz ao coletivo, né? E aí a gente encontra os irmãos de alma nesse meio dessa trajetória, né? Eu amo muito o Victor. Vocês vão amar ele também, depois que vocês conseguirem ver esse vídeo todo. Assistam, porque vai ser muito bom. Sim, E aí, acho que a principal questão, assim, é ser bem transparente com vocês, porque o intuito desse vídeo é trazer mais consciência, mais abertura mesmo para a cabecinha aí de vocês. E trazer de uma maneira muito natural, que o Victor tem uma linguagem mais profunda, e eu vou tentar trazer um pouco a linguagem do que eu questiono o Victor. Através do Victor eu tive um entendimento muito maior ali sobre a vida, sobre as energias, sobre o que vem acontecendo com a Terra, com nós humanos também. A minha cabeça abriu muito depois que eu pude conhecer ele. A gente conversa diariamente sobre esses assuntos que a gente vai trazer aqui para vocês. E é uma coisa que vai fazer parte da vida de todo mundo, não é só porque às vezes você tem mais interesse nisso, mas até quem não está interessado tem que saber sobre, porque vai viver isso na pele, com né? Vai certeza. começar agora a acontecer, já está Já está acontecendo tem muito acontecendo. tempo, tem um Uhum. tempo já, né? Mas eu creio que esse ano agora está sendo um ano Mais mais impactante. intenso, né? Uhum. Que no caso a gente vai falar sobre transição planetária. E desde que eu conheci o Vitor e as nossas conversas sobre isso, é como se fosse abrindo várias caixinhas dentro da minha cabeça de coisas que eu não fazia ideia que aconteciam e que eu vejo que a gente vive muito numa coisa criada e maquiada para que a gente não entendesse a verdade mesmo, né? Uhum. Sobretudo. Então eu vou deixar o Vitor explicar um pouco melhor o que é a transição planetária dentro das percepções dele. E Sim. lembrando que o Vitor é clarividente, ele tem acesso a energias que nós aqui, meros mortais, não temos acesso. Então ele tem muita profundidade, muita credibilidade para falar do que ele vai falar, que é o Sim. principal. E assim, primeiramente, Gabriel, é muito legal você trazer essa abertura para todo mundo que te segue, que te acompanha, né? Porque você já traz essa correspondência na questão de midiática, né? Para a gente trazer um assunto que é extremamente valioso e importante. Porque quando a gente começa a gerar o questionamento de transição planetária, a gente tem que fazer uma pergunta diferente. O que é transitar? É mudar, alterar, transformar. Então, quando a gente fala de uma transição planetária, nós estamos transformando o quê? Consciência, pensamentos, realidades diferente do que nós já fomos ensinados. Então, quando a gente passa pelo ato de mudar, de transformar essa nova realidade, a gente pega um pouquinho de Kardec, um pouco de espiritismo aqui, aonde que nós saímos de uma energia de provas e expiações para com que a gente passe para uma era de regeneração. Então, quando a gente está em provas e expiações, a gente está falando do seguinte movimento, né? Colheu planta, ação e reação, né? Provas e expiações é onde você passa pela uma energia de um sofrimento para você trazer um aprimoramento evolutivo. E quando nós falamos de transição planetária associado a uma era de regeneração, é o que você vai começar a gerar de entendimento, de consciência, de pensamentos, de educação, de valores e de o mais importante, porque a era da transição planetária, ela pede uma palavra muito forte, virtude. O quanto que o nosso coração, o nosso pensamento vai trazer essas virtudes. E a gente não está falando, gente, até a Gabi vai trazer esse assunto, de dogmas. A gente não está criando do que é religião, a gente não está falando de questões religiosas nem de espiritualidade. A gente está falando de um acesso de consciência do que a gente realmente está trazendo para a nossa De vida. vivências, né? Exatamente. De realidade aqui, do que vai realmente interferir a nossa vida aqui na Terra. Sim, com Não certeza. tem nada além disso, assim.
É uma coisa que você falou da questão de provas e expiações. É como se a Uhum, gente tivesse saído ali desse estado que a gente estava antes e a gente uhum. vai para um novo estágio. É como se a gente tivesse adormecido e a Uhum. gente tivesse despertado. Por isso que a gente fala muito na questão do despertar de uma consciência. É onde que você começa a parar, analisar toda uma situação de barbaridade, de ato insano, e você começa a despertar um outro olhar para situações que não fazem mais parte do nosso passado. Então, quando a Hum. gente começa a trazer esse olhar para aquilo que você acredita, a gente começa a trazer uma energia diferente. Aí eu vou te falar uma coisa que até a espiritualidade fala para nós. Vitor, o que que é transição planetária, né? Tanto que quando a gente participa dessas reuniões mediúnicas, eu até tenho vergonha de hora de ser humano, porque eles vão falar, Vitor, o que que é transição planetária? É você respeitar a insanidade do outro. É você Uhum. compreender o que que o outro está O fazendo. livre-arbítrio do outro. Exatamente, compaixão, Hum. empatia, de você gerar esse entendimento. Então, quando você começa a perceber isso, sem com que você doutrine, sem com que você mostre o que é certo e o que é errado, você começa a trazer uma transparência interna. Então, a transição planetária, ela começa dentro do seu próprio planeta. E onde está esse planeta? Dentro de nós. Exatamente. Entendeu? Que é o seu olhar para dentro, é a gente utilizar uma fala da gente criar, inclusive até muito legal, porque tem muitas mulheres que te seguem, né? Da gente parar, gente, de romantizar amor, da gente criar aquela questão de romantização de amor e trazer o amor para você mesmo, para aquilo que é confortável, para aquilo que é saudável, para aquilo que é permissível, para aquilo que te traz sentimentos melhores para você. Então, trazer esse olhar interno faz com que a sua alma consiga trazer um outro olhar, um outro despertar para essa situação. Legal. É, isso está muito ligado também que a gente está falando a questão do egoísmo, né? Que isso não é É, um ato de egoísmo, isso é um ato de amor incondicional por nós exatamente. mesmos para Uhum, transbordar isso para o próximo. Porque não tem uhum, como você querer mudar o mundo se você não mudar o seu mundo interno. uhum. E aí essa questão da transição planetária, então a gente sai da terceira dimensão e a gente pula para Ótimo. a quinta dimensão. Sim. A gente não atravessa a quarta dimensão. A gente vai dar um salto quântico, Não vai né? ter quarta dimensão mais. Uhum. E aí eu já tive um tempo já que eu estava mais ligada ao espiritismo, então eu sabia que no espiritismo tinha essa questão do umbral, que a gente Sim. morreria, ia para lá, Aham. poderia passar nessa situação ali, então isso não vai Hum, existir mais também. Não. O que que é a terceira dimensão? É o que nós estamos aqui agora. Aham, Forma físico. física, você toca, você sente. Quarta dimensão é quando você associa uma consciência, não é espiritual nem nada, juntamente com a sua realidade física. Quinta dimensão, que é essa realidade onde o planeta começa a trazer uma elevação maior, é onde que a gente começa a ter preparações para trazer outros tipos de acesso, outras sensações, algumas vezes outras visualizações, entendeu? Porque essa era que o planeta está passando vai fazer com que as pessoas se preparem. E muita gente está falando assim, mas que preparação que é essa? O apocalipse zumbi vai acontecer na Terra? Não é nada disso, entendeu? É onde que a gente vai começar a ter um outro tipo de olhar para os nossos comportamentos Então é muito mais interno do que interno. externo. Que a Exatamente. gente, antes eu tinha aquela sensação que é como se fosse abrir um portal e todo mundo passar para a quinta Sim, dimensão. Não tem nada a ver com isso. É literalmente um processo seu. Tanto que hoje tem pessoas que vão estar transitando numa terceira dimensão e sim, pessoas que ainda vão estar, que já vão estar na na quinta quinta dimensão. dimensão. Então é como se, dependendo do que eu alimento dentro de mim, eu consigo transitar para esse estado mais consciente, Evolutivo, evolutivo, que é a quinta dimensão. com E se eu certeza. decidir ficar aqui preso, tipo, nessa coisa de matéria e de Apego, apego, controle. controle, eu sou mais a terceira dimensão. É. Aí você imagina só, o que que essas vibrações de terceira dimensão vai trazer para o seu corpo físico? Ainda mais você que trabalha com essa questão do seu autocuidado, com relação à sua alimentação. Imagina se o que que isso vai refletir para você. Começa a trazer enfermidade? Doença, vai Hum. começar a trazer um certo desconforto, então, porque essa é a realidade que o nosso planeta passa, ele não vai permitir com que nós geramos processos de doença. Ah, e isso é muito legal, porque a transição planetária é do planeta. É do planeta. Não é nosso humano, é do Não, do planeta planeta. mesmo, né? Da Terra aqui. E aí tem a ascensão humana Ascensão também, que humana. são dois processos diferentes. Sim, Tem o processo da Terra e tem o processo nós humanos. sim. Ou a gente caminha para evoluir junto com a Terra, Uhum. ou a gente fica aqui parado e acaba numa Neutralidade. numa É. neutralidade. Você pegou uma referência maravilhosa.
Se vocês puderem ter oportunidade, vocês pesquisarem escala Hawking. Ah, A escala Hawking, ela vai trazer o processo de vibração, que é o ideal para essa quinta dimensão chegar. Então, quando você tem uma vibração onde que você elimina culpa, medo, repressão, e você começa a vibrar mais a questão do amor, do entendimento, da paz, tranquilidade, mais esse planeta traz uma ressonância de vibração muito alta. Mais isso realmente gera uma energia do coletivo, né? Eu vou pegar um exemplo muito legal no desencarne do Chico Xavier. Você sabe dessa história? não sei. Quando algumas perguntas que foram feitas para Chico, ele perguntava assim: Chico, quando você vai sair da Terra? Aí ele falou assim: eu vou sair do planeta quando todo mundo estiver feliz. Aí muitas pessoas questionaram, mas muito difícil acontecer. Chico Xavier morreu quando o Brasil foi tetracampeão. Porque o planeta estava com Tá essa vibrando vibração alto. muito alta. Então, se a gente for pesquisar esses históricos, foi bem quando o Brasil foi. Legal. Não sei se foi tetra ou penta, eu não me lembro muito bem disso, mas foi quando o planeta estava com essa vibração, a Copa do Legal. Mundo. Então, essa ressonância de abertura muito alta faz com que nós nos conectamos com uma realidade que é muito mais confortável. Então, vocês imaginam só, se o nosso planeta estiver com essa vibração de Copa do Mundo, ganhamos, assim, reconhecimentos, né? Porque a gente tem que sair também do cenário de competição, e sim pela questão de melhoria, de avanço, né? Então, quando que essa energia vai trazer esse impulso para a nossa vida, que vibra essa vibração? Então, isso você está falando de planeta. Agora, ascensão humana. O que é ascensão humana? Ela vai trazer para a gente. O que é uma alma ter esse ascensamento de evolutivo? É, a gente trabalhar o nosso próprio ser? Aí a gente entra num questionamento que inclusive traz na Bíblia. Ah, Na casa do Pai Celestial possui milhares de moradas. Onde estão essas moradas? dentro de nós. Então, aonde que está a consciência de Deus? Dentro de nós. Exatamente. Aí você se eleva numa ascensão que você se conecta com o que essa energia de Deus vibra dentro de você. Vibra dentro de você. Qual que é o primeiro órgão produzido quando a mulher está grávida? Que ela sente aquela energia. O coraçãozinho? Exatamente. Tons vibracionais. Esse fluxo do nosso cardíaco faz com que a gente desperte esse amor celeste e a gente acaba se conectando com essa frequência de Deus. Essa frequência de a gente trazer esses níveis de entendimento. Então, isso é ascensionar uma realidade humana. Vem muito na minha cabeça como se fosse um rádio, né? Eu gosto muito Sim, dessa ideia do aham. rádio. Você vai, é porque hoje em dia, nesse mundo moderno, a gente não fica mais sintonizando frequência, né? Eu também sou nova, né? Mas eu lembro dessas referências de quando você quer sintonizar numa rádio. Você tem que pôr a frequência da rádio para você captar o sinal que a rádio está te passando. Isso é muito bom para trazer para quem não entende muito sobre energia, que é literalmente quando você está numa frequência, você começa a atingir frequências iguais a que você está. Então, se a Terra está vibrando mais alto, a Terra em si, o planeta mesmo está vibrando mais alto, e o ser humano aqui, nós começamos a vibrar baixo, a gente está incompatível com a vibração da Terra. Então a gente não consegue fazer essa evolução de maneira leve e tranquila. Aí começam os surtos, começam os problemas internos, coisas que a gente não sabe lidar com nós mesmos, que vai interferindo isso diretamente no nosso campo. Isso agora vai ser mais forte ainda do que antes era. Sim. Aí a gente tem a famosa separação do joio do trigo. Entendeu? O que significa essa separação? Nós fomos ensinados a perceber isso como se fosse uma morte e uma ruptura mesmo, né? Nós vamos começar a perceber que algumas amizades não vão ressoar mais com a gente, relacionamentos vão começar a trazer outro tipo de olhar, a minha relação familiar, a relação que eu tenho com o dinheiro, a relação que eu tenho com o trabalho, não é que ela começa a ser rompida, mas ela começa a ter um processo de aprendizado, onde eu saio de uma energia de sofrimento e eu trago muito esse olhar. Então, esse ano de 2026 é um ano tão importante para a humanidade, que é onde, numerologia, a gente vai entrar no número 1, sabe? É um ano de você criar planejamento, você criar execução, você criar realidades. Isso que a gente, inclusive, de fazer esse vídeo. É um vídeo que a gente falou de 2025, para a gente colocar isso como ação também para as outras pessoas, sabe? Então, esse ciclo que vai começar a trazer essa evolução é onde que você vai começar a buscar essa identidade de melhoria para você. É onde você começa a trazer esse auto-olhar para isso. E aí, uma pergunta agora bem polêmica. De onde vem toda essa consciência e o porquê que o planeta decidiu, então, agora, nessa época, começar a ter essa ascensão? O
que está acontecendo aí por trás que vai começar a vir de repente, a gente vai começar a evoluir e as pessoas vão ter que começar a se movimentar em prol disso e vai ter que ter esse olhar interno, porque senão vai ter problema mais do que antes, né? Eu acho que agora dessa vez está tudo muito rápido, né? Você tem um olhar ruim para a vida te retribui esse olhar rápido. Você tem um olhar bom, a vida te retribui bem. Se você estiver numa frequência legal, é como se você fosse literalmente um ser co-criador instantâneo ali, né? Exato. Você está co-criando sua realidade o tempo inteiro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente está. Mas aí eu quero entrar no assunto, então. Da onde vem essa energia? O que acontece? Já que agora a gente começa a ver muito avistamento, começa a ter cada vez mais relato de OVNI, começa a ter cada vez mais também assuntos relacionados a isso que antes eram tabu, de repente 30 anos depois de Varginha começa a vir o caso da conferência lá dos Estados Unidos que eu estava vendo. Então, assim, isso também faz parte da transição planetária ou é uma coisa da Terra que está acontecendo só? Então, você trouxe um questionamento extraordinário e eu vou até trazer isso para as pessoas que estão nos assistindo. Quando que você acha que a gente desperta o nosso lado humano? Quando que você acha que o nosso lado humano é despertado? Na sua visão? Na hora que a gente bota alguma pressão, alguma coisa, sofrimento. Então, ou seja, tem que acontecer tragédias, lugares, destruição pra gente... A pandemia trouxe um olhar disso muito grande, o acolhimento, o olhar. Verdade. Então, por que o planeta tem que passar isso? Então, vamos estudar a história. A gente teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Todas as guerras que nós tivemos aqui e o que nós fomos ensinados em escola, em educação, em valores, é onde que você tem que entrar no cenário de competição. O melhor aluno, o mais rico, o mais bem-sucedido, o melhor carro, a melhor casa. E geralmente algumas pessoas nem querem isso. Algumas pessoas moraram numa kitnet andando num carro melhorzinho. Tá excelente para ela, tô feliz morando com na isso. Praia, morando na praia, sabe? Querendo trazer as coisas melhor. Então, de repente, não é nem pela questão de uma condição material. É o olhar que você começa a trazer para aquilo que começa a gerar um bem-estar diretamente para você. Então, o que significa isso? A gente sai de uma energia de sofrer. A gente traz desde energia de sofrimento. E o que o sofrimento traz para a nossa alma? Coisas ruins? Dor? Aprendizados. Você vai aprender. Você vai aprender com esse sofrimento. Só que numa era de transição planetária, você não vai permitir né? isso Porque mais. Tem gente que não aprende. Tem gente que continua na dor. Continua na dor. Continua repetindo E isso é o que muda a evolução da pessoa, E por que você acha que as pessoas continuam passando pela dor? Por escolha do conforto, do comodismo. Disso tudo. Medo, conforto. Aqui, pra mim, sentir dor é muito mais confortável. Não conhecer outra realidade também, não achar que é capaz de mudar aquilo ali que já vive. Aí tem uma outra questão, julgamento. Sim. Porque quando você julga, você compara. E quando você compara, você se inferioriza. Entendeu? Porque o julgamento, ele traz esses 3 pilares que você vai começar a trazer esse tipo de entendimento. O processo do outro não é igual ao seu processo. Com certeza, entendeu? É a mesma coisa pessoas que trazem uma questão que eu acho muito errado de você falar o que você tem que fazer da sua vida. Eu não tenho autoridade alguma. E eu falo até porque eu sou terapeuta e muita gente que vai me buscar, o que eu tenho que fazer? Eu não vou te falar. Eu vou te mostrar alternativas para você construir a melhor realidade que é confortável. O Vitor sempre fala isso, eu não vou te falar o que você tem que fazer. Eu vou te mostrar só as coisas, né? Sim, a gente faz um brainstorming com as pessoas, né? A gente você amplia a nossa consciência, faz com que a gente pense, que é muito que isso que você estava falando também, tá ligado? O olhar mais do que a gente quer fazer por nós, pro nosso bem-estar, porque uma pessoa, quando ela busca o bem-estar real dela, automaticamente ela começa a sintonizar numa frequência mais alta, que ela sai dessa dependência ali dos outros, de viver no automático, volta pra presença, tudo que a gente fala. Mas e os ETs? Aí a gente vem para um assunto polêmico, entendeu? Eu quero saber dos ETs. Eu vou trazer um pouco da minha experiência, porque é legal a gente fazer isso, entendeu? Gente, eu vou falar, minha cabeça ela fez assim, ó. Depois que o Vitor começou a me contar todas as coisas, assim, É porque faz sentido. Não, total. E não só ele, porque aí, através dele, eu acho que o universo começou a me trazer pessoas que também vivem isso. E você vê que todos conectavam com a mesma fala. Exato. Não era viagem de um O Vitor me falava uma coisa, eu falava, meu Deus do céu, que loucura, né? E aí, depois eu via a mesma loucura que ele falava, outras pessoas falando. Porque tudo que traz pra gente, que é novo e diferente pra nós, a gente lida como louco. Eu tava escutando até um podcast muito legal, de um pessoal falando assim, que quem criou a luz, quem criou o avião, quem criou tudo, essas questões canalizados. Assim. Não, e todo mundo achava que era louco. Tipo, você vai pôr um avião de não sei quantas toneladas pra voar no céu, é louco. Não, mas aí depois que dá certo, todo mundo fala, é um gênio. Nossa, essa pessoa é genial, essa pessoa é incrível.
Mas todo mundo entra no julgamento. Então, às vezes, você escuta uma coisa que não faz parte da sua realidade, que não faz parte da sua vida, esteja aberto para aquilo. Porque pode ser que alguém esteja te passando uma super informação. E que isso vai mudar a sua vida, como foi comigo. Com certeza. Com o Vitor, eu tava tão aberta para escutar e tô aberta até hoje, que a minha cabeça ela vai, tipo, explodindo. Todo cada assunto novo é uma coisa a descobrir. E através disso, dessas aberturas de estar escutando mais sobre esse assunto de transição e dos nossos amiguinhos ETs, muita gente começou a vir também falando dos mesmos assuntos do Vitor. Então, se vocês quiserem pesquisar mais também sobre o que ele vai falar, esteja aberto para escutar e depois busque aí os seus meios também para entender. Sim. Porque é muito, muito legal. É porque, assim, existe uma questão, existe um livro que chama Deuses Astronautas, entendeu? Existe um livro codificado de um autor americano que ele pesquisou e tudo mais. Eu já fui no Egito, eu já fiz uma pesquisa bem profunda lá, eu te contei, fiz um curso de Merkabah lá, né? Demais, essa viagem da Vitor, a gente tem que fazer um vídeo só pra ela depois. Foi incrível, porque ela me trouxe uma energia diferente. Comenta aqui quem quer que o Vitor faça um canal no YouTube pra ele contar as experiências. Nossa, essa experiência do Egito foi maravilhosa. Porque ele tem que contar tudo dele, que é muito legal. Porque ali foi o berço de tudo, né? Então, assim, vamos criar um pensamento, porque isso aqui é um assunto muito polêmico, gente. E muita gente acha que não faz sentido. Sim, com certeza. Você já fez teste de DNA, não já? Então, o seu teste de DNA vai dar 100%? Não. Não vai dar. Então, é sempre 99,8 e tal. A gente tem 0,1 de uma origem que nós desconhecemos, entendeu? Então, o que acontece? Nós, humanos, nós somos hibridizados. Então, ou seja, dentro do nosso sanguíneo, a gente tem frequência de extraterrestre. Você pode acreditar ou não, você pode me achar doido ou não, mas existem questões. Você vai no laboratório, faz o teste genético, você vê que teste de paternidade vai dar nunca 100%, nunca vai dar, não é exata a leitura. Então, existe um DNA ali que realmente precisa ser codificado. Duvidoso, assim, que a gente não sabe. Inclusive, eu sei disso porque tem amigos meus que são geneticistas, que eles já falaram para mim, então que eles acreditam, quando eu começo a falar essa loucura, eles falam, realmente tem sentido a sua fala mesmo, porque traz um outro olhar. Então, mas ninguém quer falar sobre isso, gente, porque eles querem que vocês continuem acreditando numa verdade que é muito mais fácil de ser manipulada. Exato. Por isso que essa verdade não... mas por que ninguém fala sobre isso? Porque é muito mais fácil criar um universo de manipulação do que vocês sabem a verdade e a gente viver isso, que é o poder de ser o interno aqui de nós. E outra coisa também, não existe uma verdade absoluta. Sim. Existe uma verdade que ela é construída dentro daquilo que você sente, das suas experiências, das suas vivências para isso, entendeu? E aí, o que eu vou fazer para vocês entenderem, né? O nosso planeta não chamava planeta Terra, chamava Tiamat, né? Então, o nosso planeta era um planeta que estava dentro do sistema solar e tudo mais. E os nossos irmãozinhos estelares, chamados Anunnakis, viviam num planeta chamado Nibiru. Esse planeta começou a passar por um processo muito complicado que precisava de um recurso natural que era o ouro, né? Então, eles precisavam do ouro para quê? Para melhorar a atmosfera. Tanto que, vocês forem analisar, o ouro é um dos metais, né, mais fortes que a gente tem, porque a gente abre o celular, tem ouro, né, câmera, então, ou seja, eles são condutores, ele tem esses reajustes para fazer isso, né? Peças de ouro são importantes, você sempre ter aliança de ouro, você vai casar, coloca aliança de ouro, porque o ouro conecta com essa veia que ativa a energia do cardíaco para poder realmente trazer essa conexão com o seu parceiro. Então, a gente tem vários simbolismos que representam a energia do ouro aqui na Terra, né? E aí, o que aconteceu? Eles vieram aqui para o planeta Terra. Quem estava aqui no planeta Terra? Os macaquinhos, bonitinhos e tal. E os Anunnakis tinham esses escravos ali para fazer escavação, para poder realmente fazer isso e tal. Só que esses escravos, houve uma revolução muito grande, também outro assunto para entrar, para a gente trazer, de falar de raças. Que eram outras raças, entendeu? Que era também um outro assunto para a gente falar, só a gente deixar esse vídeo gigantesco mas aqui, eu acho que pode deixar grande. Que é um assunto até legal da gente falar das raças que a gente tem. Aí vai falar assim para mim, Vitor, os extraterrestres vão chegar? Não, eles já estão aqui na Terra. Eles já estão no nosso planeta. Eles já estão em hierarquias que vocês nem acreditam onde eles fazem parte. E uma coisa também que eu vou falar totalmente leigo, tá, gente? Porque o Vitor já tem acesso a outras coisas. Mas a gente que é leigo nesse assunto, não acho que o ETzinho é aquele ETzinho, tipo um ETzinho lá. Existem vários tipos de raça. Exato. São vários... A gente é uma raça criada por eles. Uma raça criada por eles. E aí...
dentre esses outros, existem, sei lá, quantas outras, muitas Muitas. raças. Então, assim, Só a existem... Confederação da Galáxia são 67 raças. Então existem ETs, eu posso falar ET? Pode. Existem ETs que são raças que são mais humanoides, né? Que se Sim. parecem mais com a gente, e tem raças que nem se parecem com a gente. Tem raças gigantes, tem raças pequenas. Sim. Tem raça que não precisa nem de corpo mais. Então, tá vendo? Então tem muita coisa assim que às vezes a gente cria a sensação do ET ser aquele da cabecinha ovalzinha lá, triangular, do olhinho Sim. vermelho e tal, mas existem vários outros tipos de raça. Mas aí você Que analisa... já tem até aqui Com na certeza, Terra, na né? Terra Inclusive. já. Porque você vai analisar todo filme que tem extraterrestre, eles estão matando a gente. Então, Abduzindo, fazendo alguma abduzindo, coisa. arrancando órgão. Então, ou seja, vocês concordam que nós já fomos programados para ensinar que é ter mal. Sim. Sabe, a gente tem vários filmes de sucesso aí com Tom Cruise, com outros filmes que foram lançados Sim. aí que fala que é ter mal, que é destruir o planeta Sim. e tal. Me mostra o filme aí, escreve nos comentários qual filme que fala que é ter bonzinho. Não tem. São poucos que têm essa afinidade de trazer isso, entendeu? Então, quando esses seres vêm aqui para a Terra, pega o macaquinho, né? Vou falar macaco porque eu não tenho tanto conhecimento da raça. Então eles pegam o DNA, codificam e nasce os humanos, entendeu? Então nós viemos de Adamo e Ébano, entendeu? Não tô querendo entrar em questões espirituais e nem bíblicas e quem aqui. quiser escutar também, escute sem julgamento. Porque existe uma questão que a gente foi britizado. Então, o que o nosso DNA, ele foi codificado para com que nós fizéssemos para esses seres e a gente faz até hoje. Buscar ouro. Então a gente foi britizado para a gente trabalhar com a questão da escravidão, para a gente buscar ouro. E isso é uma coisa que acontece há milhares e milhares e milhares de anos, entendeu? Então quando a gente fala, lá na primeira pergunta que você traz para mim, Vitor, por que transição planetária? Por causa disso. A vida da gente não é só a gente sair de casa para buscar ouro. Não é a gente pagar boleto como a gente faz, entendeu? Porque a gente for analisar todo o cenário, por que a gente tem que vivenciar totalmente esse movimento de trazer isso, de trazer essa correria da gente realmente buscar? Porque nós fomos ensinados a buscar essa facilidade para a nossa vida. No externo. No externo. Então, houve várias situações, entendeu? Inclusive, vocês podem até pesquisar as informações. O nosso planeta já foi destruído várias vezes já. Entendeu? Existem várias situações aqui. Ai, Vitor, você acha que o meteoro que matou os dinossauros? Não. Eu acho que ele foi exterminado por causa dessas raças de briga. Eu acho que teve bombas atômicas aqui no planeta. Gente, eu fui no Egito. Não tem lógica aquelas pirâmides, aquele tamanho ali. Já foi comprovado, né? Que a engenharia atual não tem conseguiria como. fazer aquilo As lá. pedras são muito grandes, entendeu? São pedras pesadas, são pedras que não estão na mesma região ali. Tem que atravessar. Inclusive tem um lugar lá no Egito que chama Quasar, que inclusive que eu fui lá, ela tem uma pirâmide desse jeito aqui, que ela é toda... Eu já tinha te mostrado essa foto, Acho né? que não. É uma pirâmide que ela é toda, parece umas escadinhas assim, sabe? Sim. Dentro dessa estrutura lá em Saquar, existe lugares ali que acharam mais de 1000 pergaminhos contando toda essa história da evolução. Então essa época da transição planetária é literalmente para com que nós humanos tenhamos acesso à verdade. A verdade, a gente tem que sair desse cenário encantado, fabuloso, que inclusive, na minha visão, é uma coisa que deixa a nossa energia em sofrimento. Você vai criar uma mentira pro seu campo mental para você achar que é mais fácil mascarar uma realidade do que eu contar alguma coisa para ter coerência. Antes a verdade doída do que a mentira mascarada. Entendeu? E aí a gente sai desse cenário pra gente trazer. Então, quando a gente entra numa conexão da gente falar de extraterrestre, de seres mais elevados, tá certo, os Anunnakis não foram legais com a gente? Não foram. Mas estava lá no planeta, precisava do recurso e tal. Até porque isso é uma coisa muito legal, que não existe o bem e o mal. Não Depende existe. do ponto de vista que você olha. Essa dualidade aí também do bem e do mal. Sim. Porque, por exemplo, às vezes para um animal aqui na Terra, a gente está sendo mal. Sim. Mas para nós, a gente está fazendo tá bem. Bem? Tá. E é muito diferente porque depende do nível de consciência do que isso vai trazer diretamente pra gente, entendeu? Tá. E essa coisa também da inteligência bate muito com a questão do que o pessoal trouxe de Varginha. Ah, legal. Porque eles falam assim que quando o médico lá, o neurologista, eu acho que ele foi, ele olhou, quando ele olha pro ETzinho lá, ele fala que era uma inteligência absurda, que ele Você viu o sentia vídeo? Do ET, não. Não? O vídeo foi gravado? Não. Sério? Do ET? Você não viu? Não. Eu vi. Sério? Aham. Eu não vi não, depois eu quero ver. Eu vi.
Não, você já viu tanta coisa também, o que que é um vídeo? É porque eu já fui muito em São Tomé das Letras já. Ai, é do lado, Entendeu? É do lado de São né? Tomé das É do Letras. E eu lado. conheci várias pessoas, tá vendo, gente? Tanto que energia puxa energia, É, entendeu? é. Eu fui pra lá e tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e uma dessas pessoas me mostrou isso, É, eles têm muito acesso, entendeu? até que eu conheci uma pessoa de Varginha. Deixa eu ver, que coincidência. Eu vi a conferência inteira, passou uma semana num lugar, a pessoa era de Varginha. Olha que Morou em máximo. Varginha um tempo, e aí ela me falou que lá todo mundo sabe, que Todo assim, mundo que é sabe. real É. mesmo. E pra Mas, gente, mas você viu o documentário que ele traz o sim ou não? não. Você viu os dois Eu vi episódios? a conferência O de primeiro e o segundo Washington você não só, viu, eu não não? vi o É. documentário Porque ainda. ao mesmo tempo que ele fala que existe, depois fala que não É, o documentário existe. da Globo É lá, da né? Globo, É, Globo mas foi Play. por querer. Claro que eles fazem isso para o É, quê? foi por Vão querer. deixar a Era isso que eu semente queria humana. entrar. Eu vi isso. Até que eu nem fiz questão de assistir ele, eu fiz questão de assistir o do James Fox Sim, lá. eu tô assistindo Jamie Foxx também. É, o negócio da mídia, o que a gente tem que entender é como se fosse a questão. Eu não gosto de, a gente não vai falar de política aqui, né? Não é a Sim. questão. Mas é como se fosse política. Eles querem te manipular para você entender uma realidade que eles querem que você viva essa realidade. Então, Uhum. até tem um estudo que fala sobre a questão do TikTok, do Instagram. Tudo que te passa ali é questão mais de te trazer sofrimento, de trazer medo para você vibrar abaixo, para que eles consigam te dominar e não te fazer evoluir em cima disso. Porque se você fica uma pessoa com medo, frustrada, em sofrimento, como o Victor está falando, acaba que você vai ficar ali numa vibração muito mais baixa. E você não vai se permitir evoluir em cima daquilo ali. Não é o que eles querem manter a gente aqui, ó, na mão. Então não vai falar sobre o vídeo do ETzinho, não vai mostrar a realidade que está acontecendo nos outros lugares, não vai trazer as informações que o Victor tem acesso, não vai trazer pra gente, porque eles querem que a gente continue acreditando numa realidade que eles querem criar, né? Distorcida. Distorcida, exato. Uhum. Aí você imagina só, uma coisa que aconteceu há 30 anos. Uhum. Por que só agora Então, foi é um dito? absurdo, né? Por que só agora foi dito? Porque há 30 anos atrás já não tinha facilidade da tecnologia como as coisas viralizavam E ele hoje. fala que ele foi ameaçado. Foi. Eles foram todos ameaçados a não falar a verdade. Eles foram Uhum. até coagidos para ir falar que era um cachorro, que era Sim. mentira, etc. Então, se a gente for sair um pouquinho ali da nossa ignorância eu falo é falta de conhecimento mesmo, não é burrice nem nada, não, é falta de conhecimento. Se a gente for buscar o nosso conhecimento em outras fontes, não no que está ali imposto pra a gente começa a enxergar outras realidades que fazem muito sentido. Você começa a conectar os pontos e você fala, nossa, meu Deus, né? Primeiro que eu nunca acreditei que a gente estivesse aqui sozinho. Aí agora eu vou entrar no outro ponto, então. A gente vai descer, eles vão descer aqui na Terra, vão falar, oi, tudo bem, estamos aqui? Então, Ou vai começar essa coisa de interferência, igual eu tô tendo muita intuição através da meditação, sim. que eu te falo. A gente tem contato também, através do Victor, a gente consegue ali se comunicar de certa maneira, eles falam com nós. Mas vai materializar, vão vir aqui, igual você está aqui comigo agora? Então, o que vai ser um dos primeiros processos que estão acontecendo, né? Esses vídeos já estão começando a sair, manifestação. O que é o primeiro olhar que a gente vai começar a trazer de agora em diante? Eu até falo isso para você, Gabi, olha para o céu, né? Visualize e tudo mais, porque você foi para Chapada, você viu várias luzinhas ali. Sim, sai da tela, Sim. anda, olha para o céu. A gente não tem hábito de olhar para o céu, tem. do mesmo jeito que a gente tem hábito de respirar, parar e respirar, a gente tem hábito de olhar para o céu. Não, a gente fica mais preso no celular do que da gente olhar para cima. Então, o primeiro olhar que você tem que trazer é o olhar para o céu, principalmente na noite, porque no dia que o céu está estrelado, você consegue ter essa percepção. Eu tenho relatos de vários pacientes que já mandaram vídeo, já filmaram para mim. Você mesmo falou que já mandou aqui, vários vídeos para mim, da gente pensar. Então, a primeira manifestação vai ser essa. A segunda vai ser interna. Então, por isso, gente, meditem com muito amor e carinho. O que é o processo de você meditar, gente? É o processo de você silenciar uma mente agitada. A gente precisa fazer uma coisa que é contemplar o nosso ócio criativo. Não é ficar deitado no sofá vendo televisão, não é ficar deitado no sofá mexendo. Não é isso, é literalmente você ficar parado e para com que essa mente nossa, ela começa a trazer esse processo de silenciar, de entender, porque quando você começa a trabalhar exercício de respiração, sabe? Inclusive a Gabi depois vai fazer até um vídeo pra gente ensinar meditação para as pessoas, seria uma coisa muito legal da gente fazer. Isso foi uma coisa que eu levei, tipo, uma dos maiores conselhos do Victor, que é treine a sua mente como você treina seu corpo. Exato. Eu levo o meu corpo como um treino de prioridade da minha vida, acordo e vou treinar. Então, como a gente não treina a nossa mente, a gente tem que começar a olhar, ter esse olhar um pouco mais profundo para nossa mente também. A gente pega nossos antepassados, pega a galera ali, mais também do lado oriental, né? Eles têm muito mais acesso a essa parte mais meditativa, essa parte mais
internalizar ali as coisas. A gente tem muito hábito de externalizar tudo. Uhum. Então, tipo, eu tô com um problema, eu vou correr atrás de alguém, eu vou buscar alguma coisa. Sempre é o pra fora, né? Então, Uhum. isso que vai começar a acontecer com a gente de ter Inteiramente. que olhar mais pra dentro. Aí você trouxe uma pergunta legal. Vitor, esses ET vão aparecer aqui logo, né? Vai descer nave e tal. Aí eu vou te falar, vou te fazer uma mesma pergunta que eles me fizeram uma vez. Gabi, você entraria numa jaula com um leão faminto há mais de 20 dias? Que é o que vai acontecer com eles aqui. Entendeu? Tirando o surto coletivo, né? Exatamente, entendeu? Você vai ter uma quebra. Então, ou seja, e todos esses inícios que já estão acontecendo, da gente ter aos vídeo poucos. e tal, é pra gente preparar a nossa mente. Até porque o que o Vitor me trouxe muito, que eu comecei a entender, porque eu falava assim, Vitor, mas beleza, então, manda eles descerem, a gente tá pronto, né? Desce. A gente pode estar pronto, eu, o Vitor aqui, porque a gente quer eles aqui, confia, enfim, quer alguma coisa. Quer entender mais também sobre a vida, mas imagina pessoas que estão enraizadas em crenças que criaram ali um conceito de vida que realmente acredita em tudo que está acontecendo aqui, sabe? E aí cai por terra muitas questões políticas, cai por terra muita questão de religião, começa a cair por terra algumas questões ali de, enfim, de paradigmas que a gente tem na nossa sociedade que vai causar certos desconfortos em nós. Eu vi até um pessoal falando que já tem há muito tempo câmara de cura, porque são seres que têm inteligência muito mais elevada que nós. Então eles já têm acesso a determinadas curas, a determinados acessos que permitiriam que a gente vivesse com muito mais qualidade há muitos e muitos anos, sem depender de indústria de remédio, sem depender de indústria de várias outras coisas que fazem a gente se tornar dependente. Então, isso vai quebrando coisas que podem vir ter um caos na sociedade. Com certeza. Que é o que o Vitor vai me explicando sempre, até que toda sessão eu falo, beleza, mas e aí, né? Quando que vai ser? E aí, quando que vai ser? Mas a gente entra numa questão, porque assim, eu conheço os arcturianos, que é uma raça que eu tenho contato, que eu tenho as mandalas, eu entendo muito de mandala, né? E quando a gente começa a acessar um ser de uma consciência que é nona dimensão, olha só, tanto que a gente está numa realidade primitiva. A gente está em terceira, indo por uma quinta, e esses seres estão em nona dimensão. Então você imagina só o processo de avanço que eles têm com isso. Aonde Jesus está? Jesus está na nona dimensão. Na nona dimensão. Também São Germain, nona dimensão. Todo o mestre ascensionado, Arcanjo São Miguel, toda essa hierarquia está na nona dimensão. Então são consciências que elas chegaram a um certo ponto que elas não precisam de água, de comida. Os arcturianos, eles alimentam um líquido verde uma vez por mês. Entendeu? Que já nutre o corpo dele. Eles falam para nós, Gabi, que a gente come errado. Uma vez ele foi perguntar, nossa, eu amo comigo, você sabe, porque eu também tive que fazer um processo para emagrecer, perdi 22 quilos, graças a esse ser de luz que me ajudou muito também, sabe? É uma troca. Foi ótimo com isso, porque o que acontece? Você vai ter que comer, tomar café, você vai almoçar, aí depois você vai ter o lanche da tarde, e se você vai jantar. Aí você imagina só, você, uma ser humanozinha, você está consumindo 4 refeições por dia, porque, ou seja, o primeiro alimento que eu coloco na boca não é bom, então, ou seja, no final do dia eu vou sentir fome. Então você imagina só, se você pudesse tomar um líquidozinho, que você ficava saciada, bem energeticamente, entendeu? Para fazer. O tempo seria menor. O tempo seria menor. Mas aí o que ia acontecer? Perda de dinheiro. Indústria alimentícia, indústria farmacêutica, como que eles iam pôr câncer na gente, como que aconteceu. Exatamente. Dependência emocional, obesidade. Açúcar, que deixa a humanidade tudo, né, presa. Gente, tudo. Aí você vai analisar todo o contexto, tabagismo. O contexto disso, entendeu? O excesso das situações, sabe? A gente tem, porque a gente vai analisar também um outro olhar, né? Quando a gente fala expandir mente, esse vídeo justamente para você tanto que isso faz entender. A cabeça explodir. É para você entender. Todas. Sexo. Errado. Totalmente errado. A gente vai pegar a música, a gente vê música com sofrimento. Amor com sofrimento. A gente vê troca com sofrimento. A gente vê filmes com sofrimento. A gente vai entrar num cenário que isso não existe. O sexo, no caso, ele é reprodução. Reprodução. Ele não é o sexo carnal. A gente sai dessa energia de trazer a parte da luxúria para você sentir prazer com seu parceiro, de você sentir prazer com uma outra pessoa, de você realmente trazer essa troca no coletivo, até porque a gente samba no quarto plano também, entendeu? Mas a gente sai dessa realidade para a gente começar a trazer coisas que são mais confortáveis, são melhores para você. Então, trazer esse olhar de agora em diante é fazer com que você questione até
os seus comportamentos, É. as suas atitudes. Principalmente, né, os seus comportamentos. Totalmente. Isso vem de fora pra gente olhar pra dentro. Uhum. Não é que a resposta vão ser eles ou que vai descer a nave e tudo vai mudar, etc. Sim. Vai mudar, mas você tem que mudar o seu interno também. E o que eles mais pedem, que eu acompanho muito através do Vitor e através das outras pessoas também, Uhum. é esse olhar nosso pra dentro, pra que a gente consiga vibrar, como o Chico falou, né? Pra gente vibrar alto, pra que as coisas aconteçam. É. Porque se a gente continua vibrando nessa aqui, eles não vai acontecer Não, nada. Vai não continuar vai. dessa do jeito que tá e a vida vai sendo assim. Mas aí o que vai acontecer? Se a Arrasta. gente continuar fazendo isso, o que vai acontecer? A gente continua sendo primitivo. Sim. Você sabe onde que a gente vê esse sentimento primitivo? Só ver o jornal. Ah, Só você liga o jornal. Chumbo Grosso, Chumbo como chama Grosso, lá? Cidade Alerta. Cidade Alerta, Jornal Nacional tem muito energia primitiva, entendeu? Aí eu vou te perguntar, qual que é a necessidade que eu preciso saber que a fulana foi assassinada? Que aconteceu isso? Por que não existe informações que vão gerar conhecimento? Mas tragédia vende. Energia negativa é boa. A gente foi ensinado a vibrar nessa energia, né? O caso daquele cachorrinho com muito amor condicional para toda a família que projetou isso, né? Quantas pessoas eu vi incitando a situações de violência e dor para essas pessoas. E aí acaba que você começa a vibrar tão baixo, que Sim. você começa a descer sua frequência falando mal disso, ou se você fica triste com isso, ou você quer prejudicar alguém por conta disso, e aí começa a gerar energia baixa. Um ciclo ali de energia baixa constante, Sim. né, em cima daquilo ali. Aí a gente volta a falar da questão da escala Hawkman, né? Se vocês puderem buscar isso, né? O quanto que a minha energia, ela tá muito nessa energia do primitivo, né? Do selvageria, dos atos insanos que é projetado diretamente ali para as outras pessoas, né? E eu vou dar uma orientação para vocês, fazer até uma terapia aqui para todo mundo que escuta. Comecem, gente, a utilizar 2 palavras na vida de vocês, uma transição planetária. Primeira palavra, observe. Comportamento, atitude, fala, observa tudo que está à sua volta. Quando você tem esse olhar de você observar, nossa, você começa a ter um nível de entendimento e aprendizado absurdo à sua volta, entendeu? E o segundo que você tem que começar a fazer, silenciar a mente, é colocar uma etiqueta na boca e você ficar calada. Você não tem autoridade para falar qualquer tipo de situação que aconteça. Eu vou pegar um exemplo, gente, do que eu vi, o que aconteceu comigo. Eu fui no supermercado, acho que eu contei isso pra você. Não contei, não. Eu fui no supermercado, lá no Pão de Açúcar. Aí eu tô lá parando meu carro, e um menino de um carro rebaixado pegou e parou numa vaga de idoso. Você me contou. Né? E aí o que aconteceu? O idoso viu isso e falou pra ele, moço, você não pode estacionar aqui, não sei o quê. E no final das contas, os dois começaram a se discutir. Eu, tipo assim, eu falei, nossa, gente, olha aqui, brigando por causa de vaga de estacionamento, tanta vaga de estacionamento tem aqui, e estava discutindo. Aí eu te pergunto, o idoso, ele tem autoridade de fazer isso? Teoricamente, não. Não. É livre-arbítrio dele. Ele quis trazer um horário de orientação. Alguém. Entendeu? Ele quis orientar e tal. Mas, de repente, quando você fala algo pro outro que ele está fazendo, você está se colocando numa situação ruim. Aí você fala, mas Vitor, tá errado? Beleza. Quem tem que ver isso, sabe quem que é? A própria pessoa. A própria pessoa. O segurança do espaço para poder orientar, falando que esse carro tem que ser colocado. O responsável por aquilo ali, exato, né? Ou quem tá fazendo a pessoa o ato, que foi ou pronta para poder fazer isso, sabe? Então, quando você começa a trazer esse olhar... Você não entrar naquela onda você ali da pessoa. Você evitar problema. É sair da razão e ir pra paz. Né? É paz. É a tranquilidade. A gente quer ser o justiceiro da terra, né? A gente quer ser vingativo. A gente quer olho por olho, dente por dente. A gente foi ensinado muito isso, é muito primitivo. Muito. O que você foi ensinar na escola? Se o coleguinha bateu em você tem que bater. Entendeu? Se alguém te falar uma coisa, você tem que devolver, sabe? Aí a gente vai analisar uma questão de crença coletiva. Se a gente for analisar todo um cenário aqui, papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, né? A gente já está tendo uma questão sistêmica. A gente precisa começar a perceber que está acontecendo uma mudança de consciência. Você acha que a mulher de hoje é a mesma mulher de 50 anos atrás? Não é. Nossa, com certeza. Sabe? Não é. Você acha que a mulher vai aceitar a mesma coisa que ela tinha lá atrás? Ela tem uma consciência coletiva. Faz muito sentido, o homem não é o mesmo homem lá de trás. Inclusive, eu acho que até o homem está perdendo um pouco da Eu escuto muito isso, minha avó falar, que a gente tem que se adaptar ao mundo moderno. Minha avó fala muito isso, né? As pessoas antigas têm que se adaptar ao mundo moderno. E é muito real isso. As nossas liberdades de hoje não eram as mesmas de antigamente. Não. Né? E aí, legal, outra coisa também, você vai ter filho.
sabe? Você vai ensinar as mesmas coisas que você foi ensinada lá atrás pro seu filho, É, de maneira alguma. é, Imagina só, você tá tendo uma fala muito de massa. consciência hoje, fazendo vídeo, trazendo autoconhecimento com a questão de alimentação e tal. Você vai ser, não tô falando que você vai ser neurótica, chata, mas você vai trazer um olhar diferente para essa Com certeza, criança. de consciência mesmo. Consciência. Eu falo muito isso até com meu pai, né? Que antigamente parece que o legal era você ser o mauzão, o Uhum. valentão, aquele lá e tal. Até nos filmes era O retratado. bravo, Tipo, né? Aí, isso era. novela, Isso vilã é a privilegiada isso nas era uma coisa, novelas. tipo, legal. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia, essa pessoa. Eu vejo muito pela escola das minhas irmãs, ou enfim, né? Das crianças que eu vejo. O legal é a pessoa que é mais legal mesmo. Se você Sim, for valentão, você é é chato. chato. A pessoa não admira mais, não tem mais Mas aquela tanto, coisa assim. tanto é que existe até políticas que falam sobre a questão do bullying nas escolas, né? É, é, Que já está mudando é. praticamente isso. Isso Aí, mudou muito mas você mesmo. vê o tanto que é bizarro, né, Gabi? Parece que a gente foi ensinado a ser terrorista, É, a trazer esse olhar de maldade, de realmente. deboche, de crítica. Parece que o engraçado e o crítico debochado, ele começa a passar muito por É, isso, sabe? é. E aí você começa a perceber, eu até vou falar com uma questão como terapeuta mesmo, né? Quando você pega uma pessoa dessa e leva ela para um consultório, que ela passou por muita repressão, com muito sentimento de medo, é porque na consciência ali daquela família ela não foi ensinada. É, Não isso houve esse nível de com ensinamento. Então, certeza. por isso que essas terapias integrativas, seja o Teta Healing, psicanálise, psicologia, qualquer tipo de situação agora, vai começar a ter uma evidência muito grande de buscar isso, porque eles precisam de uma outra alternativa. O Aham. medicamento vai ajudar? Vai, mas não vai melhorar, É, não vai na sabe? raiz Não do vai na problema, raiz. né? A psicóloga vai ajudar? Vai, mas não vai amenizar. É. Então, tudo que você vai começar a buscar para outra situação. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, gente, vai fazer terapia Nossa, com é. quem vocês quiserem, Deveria sabe? ser, tipo, obrigatório Não, terapia. eu acho que devia ser Igual. lei. Deveria ser obrigatório É terapia, lei. porque transforma a vida da pessoa e você consegue criar muito mais sentido na sua vida pra Sim, você. Se torna uma vida muito mais leve e coerente, mas né? com E certeza. aí depois então que a galera vai vir pra cá, vai acontecer isso, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre a vida mesmo, além de Sim. nós aqui, né? Vai ter Uhum, essa expansão de consciência, expansão uhum. de outras raças vindo e tal. Qual vai ser o próximo passo? A gente vai viver em outro mundo? Outra Então, era? o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter educações. Educações com relação a três realidades aqui. Primeira, a educação com o nosso planeta. A gente não tem educação com o nosso planeta, Sim, Gabi. Não tem. Plástico, sim, consumo em excesso. Então, a gente sim. vai ter. Primeira questão, a gente vai começar a se reeducar com o excesso de situações. O segundo olhar, que para mim esse foi um dos melhores olhares que eu comecei a perceber, o quanto que a gente vai olhar para nós de uma maneira diferente. E aí, quando você participa de reunião com o ET, sabe o que eles falam? Eles falam assim, Vitor, quando você visualiza uma situação, você julga? Natural, sou humano, claro que eu vou julgar, entendeu? Mas o que nos diferencia para outra situação é uma realidade consciente. Beleza, ótimo. Aí eu falei assim, mas por que vocês matam outros humanos? Porque no reino animal você Hum, não faz isso. Faz por sobrevivência, proteção, alimentação. Mas por que que nós matamos os emocional. próprios humanos? Aham, Raiva, aham. dor, tristeza. Então, assim, esse é o outro cenário que vai fazer com que você comece a pensar duas, três vezes onde você vai cometer qualquer tipo de ato insano contra uma outra E isso pessoa. faz muito sentido se a gente for pegar, porque eu tive esse aprofundamento lá em Roma, de você viver o que eles viviam no Sim, Coliseu, ai, aquela loucura bizarro, né? lá, né? Tudo que eles Colocar faziam. gente pra ser escortejada. Era uma loucura mesmo. E você vê hoje, né? Hoje em dia, se existisse uma coisa dessa, acabou. Não tem como existir, né? Pelo menos nas nossas culturas aqui não Sim, tem não isso. tem isso. Então você já vai vendo que tem um nívelzinho ali de evolução que tá Sim, começando a vir com o com tempo já. Então isso certeza. já vem acontecendo, não é como se de repente fosse acontecer uma Mudar. hiper É um mudança. É um processo. processo. Até que eu questionei o Vitor uma vez, que pode ser um questionamento que vocês façam, da questão dos espíritas, do Chico Hum, Xavier. Por que que Chico Xavier ele já tinha acesso a essas coisas e ele não trouxe pra gente? Então, se ele uhum. já tinha um contato com os ETs, se ele já tinha contato com a galera ali, por que que ele não trouxe? Porque a humanidade não estava preparada para receber isso. Exato. E aí, gente, eu quero deixar uma coisa muito legal também nesse vídeo. Assistam o documentário Data Limite 2019, que É, tá de graça no YouTube. ela é muito Mas legal. assim, assiste com a cabeça de hoje. Assiste com a Sim. cabeça com o vídeo que você tá vendo hoje. Porque você vai começar a perceber que tudo que ele falou na Eu vou até década de assistir de novo. 50, década de 50 é o que está acontecendo hoje. É, Sabe? Não são profecias, são
processos que ele entende, o quanto que essa humanidade está gerando processo evolutivo. Ele fala a questão da Terceira Guerra Mundial, né? Se não tivesse a Terceira Sim, Guerra Mundial, ou ia ter uma Terceira Guerra Mundial, ou a humanidade ia ter que evoluir na marra lá, na dor. na dor. E a gente teve o presente do Covid. Vírus, aí ele fala sobre vírus. Aí o que que a nossa humanidade avançou pós-pandemia? A gente internalizou mais, trouxe mais proximidade, alguma coisa assim? Você acha que a gente melhorou como ser humano depois do Covid? Eu não todo mundo, mas eu posso te falar, por exemplo, eu creio que eu melhorei pós-pandemia. Não sei se foi a questão do Covid em si, mas me trouxe um olhar muito mais de interno também. Mas você acha que no coletivo, você acha que a gente melhorou? Ou você acha que a gente regrediu pós-pandemia? Generalizando, Generalizando. eu acho que a gente ficou um pouco mais surtado. A gente regrediu. Acho que a gente ficou um A pouco gente mais passou, surtado. depois da pandemia, a gente passou por um reprocesso. E Então, ou aí? seja, a gente caiu. Literalmente, a gente começou E a a avançar e despencou. ideia da pandemia era ter essa evolução. A ideia da pandemia era pra gente ficar dentro de casa, fechado, aprender a conviver com aqueles que a gente escolheu para trazer junto com a gente. Que é papai, mamãe, filhinho, namorado, qualquer relação ali dentro, entendeu? Tanto é que muitos casamentos foram totalmente Totalmente, desfeitos nossa, durante a Teve pandemia. muito surto Sabe? também, né? Vários pacientes, inclusive, falaram para mim, Vitor, eu não conheço minha esposa, eu não conheço meu marido, convivendo diariamente no home office, ficando dentro de casa, de poder realmente entender isso. Então, a pandemia, ela foi um presente tão importante para nós, para a gente começar a trazer um olhar. E a gente lamenta muito todas as almas. Eu perdi várias pessoas pela pandemia. Você perdeu muita gente? Próxima, a mim não, mas de amigos sim. Nossa, eu perdi um amigo Conhecidos sim. 5 anos mais novo que eu. Não, foi assim, é até meio complicado questionar a pandemia, né? Porque teve gente de todos os tipos Sim, falecendo. Porque eu lembro uma vez que Chico falava que era como se as pessoas meio que fossem pessoas que não queriam evoluir, almas que não estavam propícias para evolução. Mas teve muita gente de vários tipos e idades falecendo, né? Mas é uma coisa tão legal, porque tem um livro do Teta Healy, na fala de Teta Healy, né? Chama Order Desorders, né? E aí, dentro da questão do livro, fala muito uma questão, porque a pandemia ela pegou o processo cardiorrespiratório. Então, o ato de você encher os seus pulmões e desacelerar é um processo de você ficar olhando para aquilo que você recebe. O ato de você esperar uma coisa que você alimenta do ar e tal. Então, lança uma pandemia, lança uma realidade de jeito, você se fecha. Seu pulmão acaba gerando esse fechamento muito grande para você. Então, o que a pandemia trouxe? Vibração de medo de morrer. Verdade. Medo de morrer. Medo de morrer. A gente começou. Aí você fala assim pra mim. Medo de perder as pessoas. Medo de perder as pessoas. Você tem controle sobre isso? Não. Não tem. E aí tira também uma das principais coisas que a gente tem que pensar, que é tirar o controle, né? Da vida. A pandemia ensinou justamente isso. E aí, então, as pessoas regrediram pós-pandemia. A humanidade regrediu pós-pandemia. Houve uma regressão. E aí, agora, então, o próximo passo? Aí agora que a humanidade continua entrando nessa era de regeneração, que iniciou-se no dia 20 de dezembro de 2022. Então a gente tem 23, 24, 25, 26. Vai ter mais 4 anos agora para ter esse reajuste de frequência nessas áreas de regeneração. Então, entrando nessa área de regeneração agora, a gente começa a ter coerência e clareza daquilo que é importante para as minhas escolhas e para o meu entendimento. A gente volta a falar da questão do livre-arbítrio, né? O quanto que eu estou escolhendo realidades assertivas, construtivas, que são benéficas para a minha realidade. O quanto que eu vou começar a me regenerar mentalmente, energeticamente. Porque nós humanos, a gente tem um problema muito grande quando a gente fala de mudança. Inclusive, uma coisa que eu nem falo muito em terapia, você sabe disso, eu não gosto de usar a palavra mudança. Eu prefiro usar a palavra transformar, realinhar, ressignificar, sabe? Porque você começa a trazer um olhar diferente para isso. Então, assim, fazer um conteúdo desse, para a gente começar a mostrar para as pessoas, é tão importante, porque isso aqui é uma terapia que a gente vai trazer praticamente quase 1 hora, mais ou menos, da gente trazer esse olhar de assertividade diretamente para as outras pessoas, entendeu? E que todo mundo merece ter esse olhar, né, para a vida. E aí você acha então que vai ter o fim do mundo? Então, a gente vai passar por uma realidade, porque a gente vai falar de apocalipse, então, né? O que a gente vai passar? A gente vai passar por uma situação de destruição. Então, a gente entra numa realidade de caos que aconteceu em 2025 e tal, para a gente reconstruir uma nova realidade. E é claro que nesse meio tempo vão acontecer situações com relação à mudança de temperatura, algumas crises que vão acontecer. Mas assim, gente, esquecem guerra.
Não vai acontecer guerra. Ah, Os nossos irmãos espirituais não vão deixar isso acontecer. Não tem uma terceira guerra que vai acontecer. não vibrem no Não caos. vibrem no caos. Tipo assim, ai meu Deus, a política, ai meu Deus, não sei o quê, ai meu É, Deus, não, não, não. Tem que né? E confiar. principalmente esse ano, que a É. gente tem ano eleitoral. A gente vai ter ET. situação de ET, a gente vai ter Copa do Mundo, a gente vai ter vários cenários de agora em diante, Surto justamente coletivo. surto coletivo, para a gente começar a entender o que é seu e o que não é, o que você pode fazer e o que não pode fazer. É. Porque vocês imaginam só, eu vou pegar um exemplo de voltando a falar da questão do supermercado. Você quer mudar o mundo? Você está disposto a mudar o mundo? Muda o seu. Mude o seu mundo. Sabe por quê? Porque se você vai no supermercado e vê um monte de carrinho solto lá e você não tem a capacidade de ser humano, de pegar o carrinho. Ah, Vitor, mas não foi eu que joguei. Não interessa. Mas um carrinho que você pega e coloca no lugar ali, você melhora o coletivo. O outro vê o que você está fazendo. As pessoas começam a trazer educação. Então, beleza, Vitor, eu estou disposto a mudar o mundo. Então, comece a fazer isso, porque não custa nada se gerar um ato de gentileza. Inclusive, a Gabi, a gente estava falando sobre isso, foi tomar café mais cedo, que eu falei assim, nossa, Gabi, você é muito, muito engraçada, né? Porque você faz a mesma coisa de agradecer, de ir A lá. gente é muito parecido em questão de valores. De falar assim, nossa, eu agradeço o garçom por É. fazer isso e tal. Eu não sei cozinhar, eu não tenho nem vontade de aprender. Mas quando eu vou num lugar e tal, eu faço questão de agradecer a cozinheira, a mulher que tá me servindo, porque é um ato de gentileza E isso. isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar também dentro da gente, que eu acho que a gente falou algumas palavras-chave, né? Tipo, essa Sim. questão da presença, Aham. a questão da observação ali também, a gratidão. Nossa, A gente isso ser é- grato pelas coisas que tá Isso aqui pra acontecendo mim. e não vibrar nessa coisa do medo, do caos, ai, tá todo mundo ficando louco, meu Deus, todo mundo assim, todo mundo. Ser grato por onde a gente tá, ser grato pelos nossos processos, ser grato pela nossa vida, ser grato pela nossa terra, ser grato pelo ar que a gente respira, ser grato. Qual que é o melhor momento que você tem gratidão na sua vida? O melhor momento, de verdade, eu acho que é a hora que eu acordo. Eu sou muito grata por tudo. Tudo, por tudo eu sou muito grata. Mas eu falo que o simples ato pra mim de acordar é muita gratidão. Porque eu já acordei em cama de hospital. Eu já tive momentos assim da minha vida que eu lembro que foi muito ruim pra mim de estar vivendo a minha realidade lá do jeito que eu tava vivendo. E hoje eu acordo com saúde, eu já acordo tão feliz de estar acordada, de estar bem, de poder fazer minhas coisas, de poder, sei lá, estar com a minha família, estar com você, estar com os meus cachorros, viver a minha vida. Eu sou muito grata pela minha vida, assim, no todo, sabe? Ter os privilégios que a gente tem, ter as facilidades que a gente tem, ter, enfim, né, a cabeça que a gente tem. Eu sou muito grata pela nossa consciência, por a gente ser aberto para a vida. Eu acho que esse nível, assim, de gratidão por tudo que acontece na vida. Se tem um problema, eu tento aprender com esse problema o máximo possível e sou grata por que ele me traz. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito a gratidão dentro de mim, você sabe disso. Sim. Agora, uma das coisas que eu venho trabalhando mais ainda, que foi uma das coisas que me trouxe muito com o Vitor também, é a presença. A presença. Que é uma coisa que eu ainda falhava muito. Tipo, eu tava aqui vivendo grata e tudo, mas a presença de estar aqui no momento atual. Principalmente eu que trabalho com a internet, então às vezes você tá num lugar, você tá pensando que você tem que fazer alguma coisa, ou então você tem que postar alguma coisa, e acaba que você não consegue viver a realidade do que você tá vivendo ali. E nisso a gente perde muita oportunidade de estar com uma pessoa bacana, de aprender um negócio legal, de ver uma coisa bacana, de olhar pro céu, igual a gente estava falando. Parar de mexer no celular. Parar de mexer no celular. Quantas vezes já foi em restaurante, você vê que tem casais ali Demais. mexendo no telefone? Demais. Isso não é presença. Gente, eu vou dar uma dica importante para vocês. Comece a analisar o dia de vocês e comece a perceber qual que é a hora do dia que você tem que ser grato. Porque quando você começa a perceber que, nossa, no horário que eu tô grato, na hora que eu tô almoçando, no horário que eu tô grato, na hora que eu tô indo pra academia, no horário que eu tô acordando, o horário que eu tô dormindo, começa a trazer isso, porque isso te traz uma sensação de bem-estar absurdo dentro de você. Com a realidade que você vive. Total, sabe? Qual que é o seu momento mais grato? Quando eu vou pra academia, porque agora que eu mudei meus horários, né? Eu acordo de manhã, saio da cama arrastada, vou malhar. E aí quando eu chego em casa, eu vou tomar banho. E aí aquele momento ali que eu abro o chuveiro, aí eu coloco, porque eu sou meio doido de fazer isso, né? Porque eu coloco vela, coloco incenso, aí vou colocar uma frequência. Aí eu faço ritualização. Aí você fala, Vitor, você faz todo dia? Quase todo dia eu faço. Mas esse momento ali de eu tomar banho, deixar a água cair no meu corpo, nossa, aquele momento ali é uma gratidão absurda pra mim, porque aí você começa a criar pensamentos. Nossa, parece que eu tô sentindo que uma cachoeira tá lavando minha alma. Parece que tem uma... E aí, como eu tenho a facilidade da visão, né? Você vem cá, seres lavem a minha alma com coisa maravilhosa. E isso traz uma energia incrível. Ele é assim o tempo inteiro, tá, gente? É essa gratiluz o tempo todo.
A gente trazer essa energia incrível para nós, sabe? Da gente estar aqui, contemplar, né? Sabe? Olha só, tanto que é legal, tanto que a gente tem que trazer uma intuição, né? Hoje aconteceu uma coisa com a Gabi, né? Que eu senti que eu tinha que levar uma coisa para ela. Dali. Na hora eu senti. E você me trouxe uma informação que eu precisava trazer. Então, vocês vão começar a perceber que todos esses cenários de agora em diante, quando a gente começa a expandir mente, começa a perceber, você faz sem perceber. E isso não é porque Você faz sem ele perceber. tem a clarividência dele. É a sensação. São as intuições também que a gente tem que validar. Sim. Porque quando você tá, igual eu falei, é óbvio que se você tá vibrando no medo, que você tá vibrando no caos, você não vai ter uma intuição aflorada, você não vai ter uma intuição legal. Às vezes você tá ali morrendo de medo e você começa a falar, nossa, alguém vai vir aqui me pegar, meu Deus do céu, porque você tá vibrando errado. Se você estiver vibrando numa situação ali tranquila, de paz, e começa a receber certas mensagens através da sua mente ali, a gente tem que validar muito isso, que é uma coisa que eu venho aprendendo muito com o Vitor também. Sim. Da gente estar conectado de verdade com a fonte, cada vez mais essas coisas vão chegar até nós, de coisas positivas para nós. Então, às vezes você recebe uma intuição na sua cabeça ali e você fala, ah, não tem nada a ver. Mas a gente validar as coisas que estão chegando até nós é um meio também da gente estar mais conectado, acho que com a nossa verdade, né? Exatamente. E com o que a gente precisa fazer, de fato. Tipo, eu tô tendo muitos insights e eu vi que isso agora é uma coisa também que tá mais aflorada na... 2026 vai vir com muita força. No ano, né? E na transição planetária também, Sim. né? Que tem a ver. De estar muito conectado com as intuições, com as coisas que a gente recebe, que é como se a gente perdesse a conexão externa com Deus ou com o que você quiser acreditar que seja energia elevada, e você começa a ver que isso está dentro de você. Por isso o ato de meditação, o ato de fazer coisas ali para silenciar a sua mente, para você se conectar com o que já está dentro de nós. Exatamente. E outra coisa também, Gabi, a gente foi muito ensinado, né, a duvidar das nossas intuições. Sim. Duvidar das nossas percepções, sabe? E nós como ser humano, a gente criou uma realidade no nosso subconsciente que é dualidade. Poder de decisão. Você decide suas coisas rápido? Entendeu? Se eu falar assim, Gabi, vou te dar um carro, preto, vermelho e azul, você consegue decidir rápido? Depende muito. Entendeu? Vou te dar um vestido azul, lilás e verde, você consegue decidir rápido? A gente foi programado a ficar muito em cima do muro, de tomar uma decisão, eu vou tomar essa decisão, o vídeo vai me dar um carro vermelho, nossa, mas será que vai combinar esse carro vermelho? E o querer agradar o outro. Exato. Não, pode ver o que você A quer. decisão é sempre sua. Então, o ato de você intuir para você não está relacionado com espiritualidade, não está relacionado com mediunidade, é o que você sente para você. Então, esse processo de uma era de transição planetária vai fazer com que você esfregue sua cara agora, de uma vez, você tomar a decisão, você começar a agir e você começar a ter mais ação e movimento para sua vida. Porque se você ficar paralisado no ano de 2026, o universo, mentores, qualquer tipo de energia que você acredita, vai te dar uma rasteira. Tapa na cara. Vai te dar um tapa na cara. Tapa na cara. Entendeu? Então não é uma era agora de você ficar se lamentando e se vitimizando pelas suas próprias escolhas. É uma oportunidade agora de você entender que as suas escolhas te deram força, te deram coragem para você transformar uma nova realidade. E sair da passividade. Exatamente. E ir pra ação. É o que você precisa trazer para isso. Ir pra ação. Exato. Gostei. Arrasou. Arrasou. A Gabi já tá virando uma bruxinha, só falta até as asinhas. E agora, mais alguma coisa que você acha importante a gente falar para as pessoas? Ou tem mais alguma questão aí que você acha importante trazer? Então, tem uma coisa muito legal que eu quero trazer para vocês, né? Que é a gente começar a ouvir o nosso coração. O que significa você ouvir o seu coração? Eu vou fazer um questionamento para vocês aqui e eu quero que vocês comecem a trazer. Vocês podem até fazer os comentários aqui, a gente responde até depois, né, Gabi? Pode mandar pra gente no direct também. Pode, a gente é super aberto. Esses dias eu até encontrei com uma pessoa que falou, não sabia que você respondia o Instagram. A gente tá aqui pra isso, né, Vitor, também. E a gente vai começar a fazer isso mais vezes. A Gabi vai me arrastar agora pelo laço. Eu já tô aqui, ó, querendo o Vitor gravar esses vídeos. Tem tempo, eu quero que ele crie o canal dele também pra gente poder conversar mais. Mas enquanto isso, a gente vai estar sempre ali também nos bastidores, não só através daqui. Vocês não precisam ficar esperando a gente vir comunicar. Vocês podem vir trazer questionamentos pra gente, que a gente também consegue trazer. Eu de um jeito mais humano e o Vitor de um jeito mais quântico e extra aí dele. E até também para vocês colocarem para nós o que vocês querem, que tipo de assunto a gente pode abordar. Com certeza. Também com isso. Mas a palavra que eu quero trazer para vocês é um questionamento. O que você gosta? Muita gente tem dificuldade de responder essa pergunta. O autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, quando eu pergunto o que você gosta, ela está relacionada com o tipo de experiências que você projeta pela sua alma.
É a mesma coisa. Eu não gosto de jiló, Gabi. Uhum. Mas uma vez eu fui na casa de uma pessoa, a pessoa falou assim pra mim: eu vou te servir um prato de jiló bem diferente. Se eu criar uma repulsa de uma experiência que eu tive lá atrás, eu rejeito. E na hora que essa pessoa me serviu, que Demais, isso é jiló, que com delícia, entendeu? certeza. Então eu tive uma outra experiência Você para estava isso. aberto para a Estava vida. aberto para. Falou tudo. Estejam abertos para a vida. É. O universo, ele é Ai, eu amo inesgotável. essa palavra. Inesgotável. É a Inesgotável. nossa palavra atual. Seja em 2026 você tem que ser Inesgotável. inesgotável. De É, amor, de sentimento, de total. luz, de perdão, de De tudo tudo. para você fazer, De porque isso tudo. mostra o De tudo que quanto é positivo, que a sua né? essência melhora, o quanto você se evolui, o Com tanto você começa a trazer certeza. esse resultado mais assertivo para Com isso. certeza, com certeza. E cada vez mais, desculpa, cada vez mais que a gente tem mais consciência, mais você é obrigado a se manter consciente. Com Porque não certeza. adianta você acessar um nível de consciência e você se permitir ficar baixo em determinado momento, ou querer fazer determinadas coisas que não condizem com o que você quer projetar para sua vida. Uhum. Porque a partir do momento que a gente abre a nossa cabeça, né, a gente fala muito isso, eu e o Victor, é muito engraçado, porque quanto mais consciente você tá, mais você tem que ser forte para lidar com as realidades também que estão ao seu É, redor e se manter iluminado com aquilo ali, né? Se sim. manter fazendo um caminho positivo, porque às vezes o redor vai estar um caos. Não é só porque você decidiu ficar bem também que todo mundo ao seu redor vai ficar bem, ou que se você decidiu trilhar um caminho de movimento, de positividade, tudo que a gente está trazendo aqui, que o seu redor vai decidir automaticamente ficar assim também. Com certeza vai ter pessoas, às vezes dentro da sua casa, que não vão Uhum. estar igual você, ou vai ter pessoas ao seu redor que não vão estar nesse caminho também, mas é você se manter, porque é aqui, ó, dentro de nós que vale. Então o caos pode estar aqui em volta, você tá bem com você mesmo, é o seu mundo particular, que é o que a Com gente falou, é o certeza. mundo encantado do Vitor, é o mundo encantado da Gabi. É, Ah, o mundo tá acabando, mas a gente tá aqui, ó. pleno. A gente tá bem, a gente tá indo tomar um café, a gente tá conversando, a gente tá tranquilo, Brincar com o porque cachorrinho. porque a gente escolheu viver essa nova realidade, então escolha também por você. E as pessoas, com certeza, que estão ao seu redor, elas vão sendo contaminadas com isso, né? Isso vai atingindo as pessoas Vai. também em determinado ponto, desde que ela escolha isso também. Uhum. Você não vai conseguir escolher por ela isso. Mas a gente tem que continuar fazendo o nosso, independente do que esteja ao redor. Exato. Até porque não vai ser todo mundo que vai escolher isso, né? É, tem gente que vai querer sambar na dor, tá tudo certo. É, e continuar no comodismo ali, no É, conforto de ser o que é. E ficar fechado para uma vida que pode vir a ser melhor também. Porque por mais que tenha uns desconfortos e que, na minha opinião, eu falo muito isso pro Victor, que eu adoro levar uns tapas na cara na terapia, porque eu gosto muito da evolução. Eu sou uma pessoa que estou aberta para evoluir, então eu sempre pergunto pro Victor onde eu posso melhorar, ou o que eu estou fazendo que não me permite enxergar determinadas coisas. Eu gosto de enxergar o erro ou o defeito em mim para eu poder trabalhar aquilo em mim. Porque se a gente fica o tempo inteiro se contentando com o que a gente já é, se contentando com o que a gente já faz, a gente também não consegue atingir níveis aí futuros, você entra, né? sabe, que num açoitamento emocional. Exato. Você vai se martirizando, se É, culpando, se açoitando é, emocionalmente até é, você começar a entrar na tristeza. é. Isso, viu? Então a gente tem que estar aberto para a vida. Eu acho que essa é a mensagem final. Esteja aberto para a Esteja aberto vida. para a vida. E esteja aberto a receber essa energia nova, incrível. 2026 está De sendo coisas boas. transformação, sabe? 2026 é uma era incrível, uma era de construção, de planejamento, de ação. É fazer, concretizar, fazer e acontece. Almejar coisas melhores para a sua vida. Nós temos o poder de alcançar toda a nossa realidade. E eu quero até finalizar uma frase minha com uma coisa que nós estudamos durante nossa vida inteira e a gente realmente não consegue entender vindo de filosofia, né? O quanto que você conhece a si mesmo, o quanto que você se conhece, o quanto que você reconhece as suas dores, o quanto você reconhece as suas luzes, o quanto você reconhece as suas vitórias, o quanto você reconhece as suas conquistas. Isso não é um processo que você tem que esperar aplausos de ninguém. É seu, é a sua vibração. Então isso vai fazer com que você consiga trazer um olhar muito construtivo, muito amoroso diretamente para você. Perfeito. Nossa, Arrasando, né? amei. Arrasou, arrasou, arrasou. E eu posso falar assim que o autoconhecimento ele realmente ele desperta e ele Sim, liberta, né, a gente para uma nova realidade. Comecem a anotar coisas que vocês gostam, quem são vocês. A gente, enfim, vai sempre ter que trabalhar isso em nós diariamente para a gente estar se conhecendo em todos os âmbitos da vida. E isso vai fazendo com que a gente se desenvolva cada vez mais e também se
se sinta bem com quem a gente já é, porque é uma dádiva já estar aqui, já ser quem a gente é Nossa. né, tá Nós vivendo somos aqui essa privilegiados vida. demais. Exato. Nossa, gente, Brasil é É, maravilhoso. Você que já viajou muito também já, você sabe a diferença, é. Gabi, é que é lindo, é Não, eu tenho zero maravilhoso, vontade de mudar, assim, zero sabe? vontade. Não, eu quero voltar, só quero morar só na praia, só. Não, você, eu sei que sim, mas assim, fora do Brasil, acho que você não tem Sim, vontade, né? não, Eu não também tenho eu amo vontade de nossa morar fora. cultura, eu amo que a gente vive aqui, mas independente disso também, eu acho que a gente consegue ser grato pelas mínimas coisas, sabe? Uhum. Por tudo que você tem, pela sua família, por mais que às vezes tenha algum problema ou tenha alguma situação, tá ali em algum meio, de alguma maneira, você pode ser luz na vida das pessoas também, se às vezes seu meio é muito caótico, não sei. Mas é sempre buscar ser essa fonte inesgotável de amor que o Victor falou, de Que o melhor ser mais elevado, inesgotável. Sempre aconteça. que o melhor mais elevado seja sempre associado ao meu bem maior. É, Exatamente. arrasou. Foi muito bom esse papo, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, deu 1h10 já. É isso. Nossa, arrasamos. Querem passar alguma mensagem, alguma coisa aí que você queira falar final? Só uma questão importante, gente, para vocês começarem a fazer nessa área da transição planetária, tem uma coisa que eu passo para o paciente e eu vou trazer isso no grupo, né? Entre 6 e 9 da manhã, vai para o sol, olho fechado, você vai ver tudo vermelho, cor vermelha representa essa região da nossa ação e movimento, vermelho porque a pálpebra está irrigada com sangue. O ato de você fazer esse exercício faz com que seu campo mental comece a ter claridade. Então, quando você está com o olho fechado, vê tudo avermelhado, você começa a permitir com que o seu campo comece a gerar claridade e começa a trazer essas vibrações para você ir para a natureza, tomar água, né? Se conectar com coisas que são boas para você, entendeu? E reduzir a questão do açúcar. Para mim, a pior substância que existe aqui no planeta, eu te falei, que é o álcool, né? Eu não tô falando para vocês pararem de beber também, que eu gosto de tomar vinho de vez em quando, mas é reduzir os excessos. O álcool, ele não tem que te entorpecer. O álcool, ele tem que te trazer uma sensação de relaxamento. Então, se você tá usando isso para ficar entorpecido, isso não vai fazer sentido para vocês. É uma fuga. É uma fuga. Então, o auto-olhar para você é o mais importante que a sua realidade. Observem-se. Observem-se. O tempo todo. E regulem-se com amor também. Exatamente. Sem açoitamento, como diz o Victor. Sem Exato. culpa. Sem culpa. Sem culpa. Sem culpa. Sem culpa. É isso, tem mais 1 milhão de assuntos que agora me veio aqui. O véu do esquecimento. Ai, é verdade. Veio um tanto de coisa que daria pra gente Não, falar. dá pra gente fazer vários Mas vídeos. a gente Escrevam se vai fazer. vocês querem mais vídeos. Isso aqui que a gente tá fazendo, a gente ficaria conversando acho que o dia inteiro, Sim. Victor, porque a gente tem muito assunto. Inclusive, ontem a gente ficou 4 horas conversando. Nossa, exato. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem mais assuntos, mandem mais coisas, me contem também se vocês gostaram aí, porque se você chegou até aqui, meus parabéns, porque foi 1h10 de vídeo. Espero que o assunto tenha sido bom pra você, como foi pra nós. E teremos muitos vídeos com o Victor, muitos vídeos juntos, porque o Victor, ele é meu irmão de alma, assim, eu sinto uma conexão muito forte com ele. Eu sou muito grata a tudo que ele faz, não só por mim, mas por todas as pessoas ao redor dele. Isso daqui que vocês estão vendo é o Victor em ser humano mesmo, assim, iluminado que ele é. Ele causa isso na vida de todo mundo, e isso que ele tá fazendo aqui é uma doação, porque pra ele é muito difícil estar na frente das câmeras. Então a gente vai começar a trazer mais ele cada vez mais para ele poder transbordar essa pessoa que ele é em cima de cada vez mais pessoas, porque esse bem aí, ele contamina todo mundo, assim como você causa em mim sempre. Ai, eu sou muito bom, grata, viu? Fico muito feliz, viu? Muito E você grata. sabe que é uma troca, né? Porque ela também agora vai me levar pra correr. É verdade, agora ele vai correr comigo. Ela me ensinou a vida fitness, de alimentação. Ela que falou de açúcar pra mim. Então, tá vendo, gente? Amizades, situações tem que ter troca, sabe? É um construindo o outro, um melhorando o outro, um trazendo coisa. Não é com doutrinação, não é com fala, não é com dor. Alguma vez eu já gerei dor emocional pra você? Jamais, nem Nunca, comparação, nem sabe? nada do tipo. E com muito Melhoria, amor mesmo. é gerar um olhar diferente. Isso que eu fiz hoje aqui com ele, de questionar ele, eu falo que eu sugo ele desde o dia que eu conheci ele. É essa doação mesmo. A gente tem uma troca muito saudável um com o outro, e é isso que eu creio que as relações têm que ter também. Você tá aberto para aprender com a pessoa, o que ela pode vir te acrescentar, e você se doar também. Porque às vezes uma coisa que é muito óbvia para mim não é pro Victor, e uma coisa que é muito óbvia para ele não é para mim. Então essa troca nossa é muito bacana, e eu também vou fazer um vlogzinho da nossa ida para São Paulo. Pra falar um pouco do evento que a gente vai, depois a gente pode fazer um bate-papo do evento que a gente vai. Porque não pode filmar o evento. Não pode filmar lá dentro? Não pode filmar. Mas você tem que ficar com o celular no bolso? Não pode gravar. Ele fala, se estiver gravando, eles falam pra ele, ele manda cortar, ele fala até o nome da pessoa, ele me falou. Mas eu não posso nem tirar uma fotinha lá? De certo sim, mas filmar ele falou que não pode, em hipótese nenhuma.
A gente vai num evento muito bacana de autoconhecimento e com serzinhos arcturianos. Arcturianos, pleiadianos, sirianos, leoninos, são 7 raças que vão estar presentes lá. É? Eles já me falaram já. Sério? Eu esqueci de contar, né? Tô muito animada. E aí a gente vai e vai ser muito bacana. E aí a gente pode fazer depois um vlog lá no apartamento. Legal. Falando sobre, tipo, a experiência. A gente abre e conversa, tipo, faz um bate-papo. Legal, boa ideia, gostei. E aí a gente vai estar com a cabeça a milhão lá. Não. Bom que a gente externaliza. A milhão? O pendrive de download, uma atrás do outro. Então, muito obrigado, gente. Obrigada por Gratidão pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau.